Eu já acreditei muito em destino, nas linhas invisíveis que supostamente ditam cada passo que nós damos. Mas hoje eu escolhi acreditar em algo muito maior, na justiça divina. Uma justiça que não se apressa, mas que chega no momento certo para todos. Se sua vez ainda não chegou ou se você está prestes a desistir diante de algo que esteja te consumindo, peço apenas alguns minutos do seu tempo para que possa escutar esse relato. É sobre uma dessas pessoas que a gente tem orgulho de dizer que veio para esse mundo para realmente fazer a diferença. Bom dia, meu nome é Luciana Tavares, moro em Lorena, São Paulo. Sou caixa de supermercados há mais de 10 anos e acreditem vocês ou não, eu já vi de tudo que possa imaginar aqui dentro. Pessoas gentis que fazem o nosso dia ser mais leve, sempre com um sorriso ou uma palavra de afeto sempre que podem. E também pessoas que parecem carregar o veneno ao invés de sangue nas próprias veias, que tornam o dia dos outros mais pesado simplesmente por serem assim. Há 8 anos aconteceu um fato no meu trabalho que eu gostaria de dividir com vocês, pois é aquele assunto que eu desejaria levar ao máximo de pessoas que eu pudesse. Aprendi com essa história que vou contar que quando o mundo parecer injusto demais aos nossos olhos, é justamente quando uma força maior pode estar agindo por trás, prestes a mudar a vida para sempre. Essa história não aconteceu comigo, mas com um amigo meu, e fiquei tão feliz como se fosse comigo mesma. Naquele dia o movimento do supermercado estava normal, carrinhos cheios, promoções no encarte e o som incessante do bip se misturando com conversas paralelas e pedidos de ajuda. O Leonardo, ou Léo como todos chamavam, estava ao meu lado no seu posto de empacotador. Ele era um menino simples, com uma deficiência na perna esquerda, que o fazia mancar um pouco. Foi nascido e criado na comunidade ali perto do mercado e tinha um sorriso lindo, apesar de novo possuir uma ética de trabalho impressionante. Era um garoto que não tinha preguiça para nada, sempre se ocupava de algo, ainda quando ninguém estava olhando. Mas naquela manhã eu percebi que algo estava diferente no meu amigo. O sorriso habitual não estava ali. Os olhos fundos denunciavam noites mal dormidas e eu sabia o motivo daquilo. O pai de Léo estava internado no hospital de Guaratinguetá. Um homem que havia abandonado o próprio filho quando ele tinha apenas 2 anos por conta de um alcoolismo. Um pai ausente que fez muita coisa errada ao longo da vida, mas que agora muito doente estava completamente sozinho, sem ninguém por perto dele. Léo, com o coração que tinha, não conseguiu virar as costas para aquele homem. Passava as noites no hospital sentado numa cadeira dura e de manhã pegava 2 ônibus para voltar para o trabalho. Nunca ouvi reclamar, pedir folga, apenas ia. A dignidade e a lealdade do meu amigo, mesmo diante de um pai que não havia demonstrado o mesmo por ele, era algo que já me enchia de admiração. Eu via a exaustão física em seu corpo, mas via principalmente uma força de caráter que poucos carregam, viu? Foi então que no meio do dia, mais ou menos, apareceu justamente na nossa fila uma cliente que, como é que eu vou dizer aqui? A gente já conhece o tipo. Roupas de grife, relógio brilhando, cabelo impecavelmente cuidado. Mulheres que geralmente não frequentam supermercados, que sempre tem gente para fazer isso por elas, mas que vez por outra decidem fazer esse tipo de coisa, sabe-se Deus por quê. Ela tinha um olhar frio, sequer olhava para as pessoas, apenas ia passando as coisas na esteira e falando ao celular. Desde que começou a colocar as compras na esteira, no entanto, ela já demonstrava impaciência. Desligou o celular e reclamou do preço de uma bandeja de tomates secos que havia comprado. Depois criticou a temperatura do mercado. Em seguida, me pegou para Cristo. Falou que nosso mercado parecia um mercado de esquina e mandou que eu agilizasse o atendimento. Léo atrás de mim seguia empacotando em silêncio, mas percebeu a minha crescente impaciência com aquela mulher. Olhei para ele e vi sua postura cansada, porém firme, de quem está cumprindo devidamente o seu dever. Deu um sorriso para mim como se pedisse que me acalmasse. Eu conhecia, era exatamente isso que os olhos dele estavam dizendo. Eu podia até mesmo escutá-lo. Lu, não serão mais do que 5 minutos. É uma compra pequena, se acalme.
Sem ouvir uma palavra sequer daquilo, eu sorri de volta para ele, voltando a atenção para o meu caixa. Mas a mulher agora havia voltado a dela para o meu amigo. Minha nossa, como você é lerdo! Me dá isso aqui! Ela disparou, tomando o azeite da mão dele e ensacolando. Mas não adiantou que meu amigo se calasse. Ela começou a implicar com a forma como ele havia colocado as bananas dentro da caixa. Soltou uma frase carregada de preconceito que cortou meu coração. Mas ela parou antes de concluir aquela frase, talvez por lembrar das câmeras de segurança que ficavam bem acima das nossas cabeças. Mas quem trabalha em comércio sabe, Luísa, existem humilhações que não se apagam da nossa mente, mesmo aquelas cuja frase não se terminaram. Os olhares, os gestos, tons de vozes, tudo costuma dizer mais do que ofensa. Já Léo, com a dignidade que me impressionava, fez a pergunta de praxe. Quer que eu leve até o carro, senhora? A mulher, com total desdém, lhe respondeu. O que é que você acha? Que a compra vai sozinha até lá? Aquilo me subiu pela cabeça. Fechei a gaveta do caixa e respirei fundo, pronto para brigar com ela. Olhei para trás e meu gerente já estava olhando. Conhecia o meu temperamento. Também conhecia, no entanto, aquele tipo de pessoa. Eu via a dor nos olhos do meu amigo, a injustiça daquele momento, a exaustão dele do trabalho e das noites mal dormidas no hospital, somadas àquela humilhação do meu amigo, me atingiam. Aquele momento me fez sentir uma mistura de raiva e impotência. Era gratuito. Eu queria gritar, defendê-lo. Mas as regras do trabalho e o medo de perder o emprego me impediram. Aquela cliente maldosa seguiu em frente, para a vida boa que provavelmente levava. Léo foi atrás dela cabisbaixo, empurrando o carrinho enquanto ela fazia outra ligação. Eu fiquei olhando os dois deixarem o supermercado, rumo ao estacionamento. Ele na frente e ela atrás, até que chegaram no SUV preto. Parecia cena de filme, Luísa. Ela falando, gesticulando, mostrando coisas para ele, visivelmente irritada. Léo calado, apenas ouvindo tudo. Aquela mulher parecia uma maluca, mas acho que era coisa pior do que isso. Creio que ela fosse racista. Mas o que Léo e eu não imaginávamos era que não eram só as câmeras que viam aquilo. No estacionamento, ao lado do carro daquela mulher, um outro cor de prata estava parado. Dentro dele, um homem observava cada detalhe daquela triste cena, desde a fila do caixa. Quando terminou de colocar as compras no porta-mala, Léo se despediu da mulher, agradeceu com extrema educação. A mulher, no entanto, saiu sem despedir-se do meu amigo, nem um obrigado falou. Ele ficou ali encostado no carrinho, respirando fundo. Quando vi que ele chorava, larguei o caixa e fui até lá. As lágrimas escorriam pelo rosto dele, misturadas ao cansaço e à humilhação que ele tinha acabado de passar. Que mulher louca! Eu falei, o ajudando. Ele me respondeu com a voz triste, com certa vergonha por estar chorando. Lu, eu só tô cansado. É só isso, muito cansado. Ele secou os olhos e voltou comigo pro caixa. Continuamos o nosso dia. Mas antes disso, o homem do carro prata, que estava também saindo, perguntou se estava tudo bem. Eu falei para ele que sim. Discretamente, o homem deu partida e foi embora, levando consigo a imagem daquele jovem trabalhador e de uma dignidade inabalável. 2 dias depois, Léo voltou para o hospital para ficar com o pai dele. Eu estava de folga naquela tarde e ofereci-me para passar a tarde com o pai dele no hospital para ajudá-lo um pouco. Já era quase 8 horas da noite quando Léo chegou. Ele caminhava com a mesma expressão exausta de sempre, mas quando me viu, deu o maior sorriso que pôde, de gratidão. Me deu um abraço e agradeceu muito. Eu fui passando para ele antes de ir tudo que a fonoaudióloga havia dito a respeito da sonda que o pai dele queria tirar. Léo também estava doido que o pai se livrasse daquilo, mas a fono disse que estava com medo por conta da dificuldade que o pai dele tinha em se alimentar. Fiquei ali com os dois por mais um tempo. A conversa com meu amigo fluía tão bem. Nós ríamos, debochávamos de coisas do trabalho.
Mas o pai dele começou a tremer em cima da cama, do nada. As enfermeiras entraram e ele estava tendo uma parada cardíaca. Nos colocaram para fora do quarto e meu amigo se desesperou. Mesmo ciente da condição do pai dele, eu não queria que ele morresse. Foi quando o médico, usando máscaras, veio até nós dois e informou que o seu Donizete entraria na sala de cirurgia. Eu não reconhecia aqueles olhos, também nem tinha como eu saber naquela altura. Mas o médico era o homem do carro prata, aquele do estacionamento. Nos reconheceu no mesmo instante, mas não falou aquilo naquela hora. Fiquei com meu amigo até quase 2 horas da manhã. Estava exausta, eu tinha de ir embora. O pai dele havia entrado no CTI. Mas antes de deixar o pronto-socorro, aquele médico mandou me chamar. Se apresentou e disse que tinha assistido a cena lamentável no mercado. Na mesma hora eu me lembrei dele. O médico então me contou algo que havia ficado sabendo aquela noite, durante a cirurgia. Falou que a equipe médica disse que aquele rapaz passava as noites acordado. Não era como os outros acompanhantes. Falou que os outros cochilavam, passeavam pelo hospital para passar a hora, mas que o filho de seu Donizete passava a noite toda cuidando do pai, literalmente, que toda a equipe o admirava por isso. Nessa hora, uma das enfermeiras que estava presente confirmou. Eu conheci a história desse menino. O próprio pai dele já contou para todo mundo. Ele se arrepende muito do que fez para a família. Aquilo ali eu já sabia. Léo já tinha me contado o arrependimento do pai. Mas o médico então me disse algo que encheu meu coração de esperança. Eu queria fazer algo por esse menino, sabe? Ele me tocou de verdade naquele estacionamento. Eu nem sabia que o pai dele era meu paciente ainda. Nessa hora meus olhos brilharam. Eu sabia de todos os sonhos de Léo. Eu nunca me calaria. Senhor, ele quer muito estudar. O sonho dele é fazer radiologia. É isso mesmo que fala, né? Esses que tiram raio-x. O médico assinou positivo. Ele chegou até a ver um curso, um que ele admira muito. Eu não sei se o senhor já viu, mas ele tem um defeito na perna, o senhor já viu? Já tirou, foi muito raio-x nessa vida. O médico me ouvia atentamente. E por que é que ele não fez o tal curso? Ah, ele tentou. Até juntou dinheiro, um tempão para começar. Só que a mãe dele caiu e acabou quebrando um dente. Ele pagou e não foi barato. Depois a irmã dele sumiu lá para São Paulo com o rapaz. Quando ligou, estava sozinha lá. Falou que o menino foi embora. O irmão dela teve que ir buscá-la de volta com as coisas e tudo. Acabou gastando o resto que ele tinha. Depois o pai adoeceu. Aí o senhor sabe como é que é. O médico não me interrompia. Eu ainda não imaginava, Luísa, mas ele não era apenas o médico do seu Donizete. Era também o diretor do hospital e alguém muito importante na Secretaria de Saúde. O que ele mais tinha em São Paulo era conhecimento. A princípio me agradeceu pelas informações e me dispensou. Os 2 meses que se passaram, ele ficou observando Leonardo noite após noite, até o dia em que o pai dele deixou esta terra. Aquele olhar atento do estacionamento não tinha esquecido o que viu. Ele atestou humilhação, paciência e dignidade no meu amigo. Ele viu a força de caráter que Léo tinha e a capacidade de cuidar do próximo, mesmo diante de um passado de abandono. Viu que Léo era um daqueles que fazem a diferença nesse mundo, que agem com o coração mesmo quando a razão ordena o contrário. Então a mão de Deus agiu sobre meu amigo, Luísa. Uma semana depois da morte de seu Donizete, aquele senhor foi à casa do meu amigo. Léo estava no supermercado. O homem então pediu para falar com ele um momento. Ele então falou para o meu amigo que ele tinha 6 meses para estudar para um vestibular em Taubaté e que se ele passasse, cursaria medicina. Os custos seriam pagos por um fundo criado pelos próprios médicos ao qual ele fazia parte, que incluía outros 124 doutores renomados. Léo precisou se sentar naquele instante. Não entendia, não acreditava no que estava ouvindo. De longe eu não sabia que eles estavam conversando, mas sabia que era uma coisa boa, porque o homem tinha me dito que queria ajudar o meu amigo. Pensei comigo, esse moço vai pagar o curso do Léo. Eu ria sozinha no meu caixa, sem imaginar que era algo muito, muito melhor. Meu amigo teve de deixar o trabalho, Luísa, e se dedicar aos estudos.
ficamos tristes com a partida dele, mas rezando para tudo que era sagrado para que desse tudo certo. Eu nunca vou esquecer aquele senhor entrando no carro prata e acenando para o meu amigo na porta do mercado, como se estivesse dizendo: eu confio em você, hein, garoto? Não me decepcione. Léo não decepcionou. Eu estava na imponente festa de formatura dele. Não sei se você já foi em uma, mas formatura de medicina, olha, é um evento, viu? Durante todo o tempo o orgulho me tirava de mim mesma. Agora imagina a mãe dele. Tem uma frase, Luísa, que diz que fazer o bem sempre vai atrair o bem. Sei que Léo vai ajudar muita gente como ele já me ajudou diversas vezes, inclusive. Aquele homem reconheceu o caráter no meu amigo, mesmo diante da dificuldade dele. Mas quantos deles não estão por aí sem serem reconhecidos, não é mesmo? Luísa, aquele dia foi muito difícil, mas Deus já tinha colocado aquele homem no supermercado e também aquela coitada daquela senhora. Digo isso retomando a frase para que você reflita. Se o bem atrai o bem, o mal não atrairia o mal? Bem, esquece isso. Não é o que eu desejo para ela no fundo, mas a justiça acaba chegando de qualquer jeito, não é? Meu amigo hoje é um ortopedista, veja só. Que orgulho. Eu repito para vocês, que orgulho que eu tenho desse menino. Eu não poderia deixar de contar essa história para vocês aqui, para que entendam que por mais injusto que o mundo possa parecer, sempre haverá alguém observando, e aqueles que guardam um coração puro jamais estará desamparado.